Quero ler com vocês então Romanos 8, 5 a 9. Nós estamos na série Punindo o Inimigo e estamos usando este texto para nos posicionarmos diante da obediência e da desobediência. Nós sabemos que a obediência a Deus traz o seu fruto e também a rejeição da vontade de Deus igualmente o traz. Aquilo que a gente planta é exatamente aquilo que vamos colher. E eu quero despertar o seu coração, a sua mente, tudo que Deus tem para a sua vida precisa estar diretamente associado à obediência que você deve ter a Deus e à sua vontade. Romanos 8, 5 a 9 nos diz assim: pois que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito de Deus? Tem. Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, recebem o selo do Espírito Santo. Eu e você temos a capacidade espiritual de escolhermos obedecer ou desobedecer a Deus, sabendo que esta série de mensagens visa te colocar frente a frente com você mesmo. É você que vai punir o adversário todas as vezes que você disser sim para Deus. É verdade, nem sempre eu e você, ao longo da nossa vida, estamos dizendo sim ao Senhor. Às vezes, a nossa língua, às vezes a nossa atitude, às vezes as nossas mãos, às vezes estas coisas nos afastam do princípio de obediência ao Senhor. E nós recebemos, com certeza, recebemos em nós mesmos. E às vezes o que recebemos ainda afeta a nossa família, e geralmente afeta. Por isso que uma vida de obediência vai aproximar todos que estão à sua volta da presença de Deus. Exemplo: mas você não é crente? Quem já ouviu? Já ouviu essa frase? Ué, você está fazendo isso, mas você não é crente? Ou seja, de fato, nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Eles querem olhar para nós e nos ver exatamente como a Bíblia diz que somos, novas criaturas. Não se requer de quem está no mundo um comportamento santo, separado, escolhido, salvo. Se espera isso daqueles que estão dentro da casa de Cristo e que pertencem ao corpo dele. Diga não aos apelos da carne, foi o que a gente já aprendeu. Você pode acompanhar essa série também pelo YouTube e também pelo Facebook da nossa igreja. E hoje, então, estamos na segunda mensagem desta série, Viva na Dependência de Deus. Pastor, como o diabo age? Aliás, alguém aqui tem dúvida de que o diabo existe? Se você duvida, a Bíblia fala dele mais do que fala sobre outros tantos temas, porque ele estava lá no jardim, trazendo à mulher algo que Deus não ordenou. Ele é mentiroso, e ele está lá. E em Apocalipse também, ao longo da Bíblia e em Apocalipse também, o diabo, a antiga serpente. Então, eu e você precisamos entender que ele é uma realidade. Ele não tem poder sobre a sua vida, amém? Ele não pode tocar em você, ele não pode impedir nenhum plano de Deus para a sua vida, ele não pode absolutamente nada. O poder dele é real, mas é limitado. Mas eu e você não podemos viver como se ele não existisse. Na verdade, ele quer mesmo que muitas pessoas creiam que ele não existe, que ele é uma mentira, mas não é.
a Bíblia diz que devemos resistir ao diabo e ele fugirá. Então, se Deus está dizendo que ele existe, nós precisamos entender que a obediência a Deus o honra, e também, quando desobedecemos a Deus, nós estamos dando, vamos dizer assim, dando combustível ao adversário para nos punir, ao invés de nós o punirmos. Então, o diabo age, ele é homicida e não opera na verdade. Ele coloca desejos no coração das pessoas, ele torce o verdadeiro ensino do Senhor, ele é opositor e acusador do povo de Deus. Tudo isso tem referência bíblica. Mas o que Deus fez em relação ao nosso adversário? Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Você pode dar um glória a Deus? Jesus veio para destruir as obras do diabo. Em segundo lugar, a morte de Cristo selou a destruição dele. Então, quando a gente está falando de morte do Cordeiro, aquele que se fez propiciação por nós, o sacrifício dele agradou a Deus, e no sacrifício dele nós temos uma redenção eterna, temos salvação. Este Jesus, quando morreu, o final deste verso de Hebreus 2,14 vai dizer, para que destruísse aquele que tem o poder da morte. Jesus, ele tem as chaves da vida e da morte, da eternidade no paraíso, tanto quanto daqueles que estão lá no Hades, no inferno, Tártaro, Geena. Todos estes lugares é um único lugar, e é exatamente para onde vai o falso profeta, o anticristo e o próprio diabo. Eles serão lançados no lugar que arde com fogo e enxofre. Então, se nós estamos tendo uma batalha nesta vida, não é uma batalha de carne ou sangue, mas uma batalha espiritual, e nós já temos tudo o que precisamos para vencer. Se você for obediente, e se você olhar para Deus e vencer os seus impulsos carnais, as suas dependências, você certamente vai honrar a Deus e vai conduzir mais pessoas a Jesus. O que mais Deus fez com relação ao diabo? Deus separou para ele o fogo eterno, o algemou de forma irreversível. Às vezes a gente ouve, não é, uma pessoa ou outra dizer, está amarrado. Não, ele já está algemado eternamente. Ele não tem poder para tocar em você. Eu espero que você inicie esta semana entendendo, mais uma vez eu repito, que a obediência a Deus pune ainda mais o adversário, e você sai de fato de cada provação mais fortalecido e pronto para enfrentar os dias. Como o diabo pode ser punido através da sua vida? Já aprendemos, diga não aos apelos da carne, e hoje viva na dependência de Deus. Falamos pela manhã o que é dependência, de todas as formas possíveis, e também agora à noite, quando vamos encerrar, eu quero falar sobre horizontalidade e verticalidade da dependência de Deus. Eu estou assim porque ontem, o dia todo, o pastor Jorge conseguiu cantar 3 horas seguidas. Eu marquei no relógio. Falei assim, ele começou, agora vamos ver até onde. E ele foi muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Vejam bem, o nosso Deus, ele tem muito prazer, muita alegria quando um filho dele o obedece. Quando a gente não dá desculpa a partir das circunstâncias, eu fiz isso porque isso estava acontecendo e por isso eu matei, eu roubei, eu menti. Quando Deus vê que você e eu abrimos mão de qualquer coisa para o agradar, Ele não apenas manda o livramento, como também Ele te honra no futuro. Se nós entendermos isso, nós vamos viver vendo o nosso Deus. Nós vamos viver vendo o invisível. Todas as vezes que você for desafiado na sua carne, nas suas paixões, nos seus desejos, nas suas inclinações, e você disser não, você está honrando e agradando a Deus. Isso vai fazer diferença total na sua vida em todas as áreas.
Quero ler João 8:4 da versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Jesus está falando aqui com doutores da lei, com fariseus, com gente que conhece a palavra, conhece a vontade de Deus, mas não estava cumprindo. Todo aquele que não cumpre a vontade de Deus, ele acaba se tornando um opositor. Consegue entender? Quando alguém nega a palavra, ele se torna um adversário, um opositor, um mentiroso. Porque se Jesus é a verdade, se Ele é a luz que nos ilumina, se Ele está indo à nossa frente, nos guiando, e nós abrimos mão dEle, é porque nós estamos indo na direção contrária. E a direção contrária é o pior lugar para você estar. Então, a estes que conheciam profundamente as Escrituras, Jesus está direcionando a sua palavra da seguinte forma: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, olha aí, Gênesis, desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Por isso que eu e você não podemos, em hipótese alguma, flertar com qualquer inverdade, com qualquer sombra de mentira. Tenho afirmado e volto a afirmar, uma mentira, ainda que seja 1%, ela é uma mentira completa, porque não existe a possibilidade de você mentir pela metade. Todas as vezes que você cede à mentira, você está abraçando uma causa que já está amarrada, que já está destruída, a um decreto de eternidade para estes. Por isso que você deve, assim como eu, vocês também, todos nós, devemos andar na verdade, sermos verdadeiros sempre. Então, como viver na perspectiva de Deus? Falamos pela manhã também. Você pode assistir a primeira mensagem também que pregamos hoje pela manhã. Essa é a segunda parte. Não dependa de você mesmo, porque enganoso é o nosso coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não pense que você já sabe tudo. Não pense que você pode avançar sem se preparar para os reveses da vida. Não pense que você pode dar mais 3 passos quando Deus está te mandando dar um passo atrás, corrigir alguma coisa para depois então avançar. Lembre-se sempre que o nosso Deus, Ele nos ama e nos tem como filhos de verdade. O filho deve andar de acordo com a vontade do Pai e não com a sua própria vontade. Em segundo lugar, ensinamos também pela manhã, não dependa de nenhuma outra pessoa. Queridos, muitas pessoas acabam colocando a sua vida, atrelando a sua vida à existência de uma outra pessoa. E quando Deus, quem sabe, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos. Todos incluem seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. E tem gente que vai para o sepultamento, literalmente, com aqueles que se foram. Não, nunca dependa de outras pessoas para se tornar um servo e uma serva leais ao Senhor. Eu e você podemos perder alguém que amamos muito. Podemos perder. Você já perdeu alguém que você ama muito? Já perdeu? Todo mundo aqui já perdeu. Mas louvado seja o nome do Senhor, você está aqui. Você está louvando ao Senhor, você está pregando, você está adorando, você está servindo, porque as pessoas são importantes. Mas o fundamento da palavra é que nós devemos depender única e exclusivamente de Deus. Devemos viver a comunhão da igreja, devemos amar os nossos irmãos, mas jamais depender em qualquer nível das pessoas. As pessoas são como você. Você tem problema? Eu também tenho. Você tem incertezas? Eu também tenho. Você sabe, você está preocupado com alguma coisa? Eu também estou. Mas sabe como é que eu resolvo isso? Eu entrego tudo ao Senhor. Tudo. E levo uma vida leve.
Estou aqui há 7 anos. Os cabelos brancos não chegaram. Aleluia. Porque a gente entrega tudo ao Senhor. Não é nosso. O reino pertence a Ele. Nós somos quem? Embaixadores desse reino. Todo poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus. Portanto, vão. E sabe o que ele fez? Olha, não saiam até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos. Eles foram revestidos? Sim ou não? Veio ou não veio? Atos 1:8. Não faz a promessa? Recebereis poder ao descer sobre vocês do Espírito Santo. Desceu ou não desceu? Atos capítulo 2. Desceu, inaugurou, e até hoje Deus vai batizando com o Espírito Santo. Quando você é convencido do pecado, da justiça e do juízo, é pela ação do Espírito Santo. E você se converte, e você chora, e você começa uma nova vida com Cristo. Depois, você vai crescendo mais no conhecimento, vai adquirindo mais sabedoria, você vai sendo usado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é todo poderoso para dar a você o dom e te usar poderosamente para que você possa cumprir o propósito de Deus. Não é o seu propósito, é o propósito de Deus. Não é você aparecendo, é Deus aparecendo. Não é você sendo celebrado, é Deus sendo celebrado e cada um de nós prostrados diante do Senhor. A glória e a honra pertencem a Ele. Não dependa de nenhuma outra pessoa. E, por fim, não dependa das circunstâncias. Filipenses 4, 11 a 13 está escrito assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi, repita comigo, aprendi. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso, vamos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que impõe, infunde poder sobre a minha vida. Eu posso todas as coisas. Eu posso ter muito, posso ter pouco, posso ter nada, mas eu estou firmado e fundamentado no Senhor. Quando você depende de Deus, você vai aprender, por meio de muitas circunstâncias, a se tornar fiel. Fiel. Você não vai pender para o dinheiro fácil, o dinheiro distorcido ou torcido. Você nunca vai receber a Polícia Federal na sua casa, em nome de Jesus. Todos nós podemos andar com seriedade no caminho do Senhor. E às vezes são coisas pequenas, queridos, coisas pequenas. Exemplo, quantas vezes você comprou uma coisa, quantas vezes você comprou uma coisa, deu o dinheiro, recebeu o troco, percebeu que tinha mais e voltou lá para defender? Estou acreditando que você voltou lá, ou você se sentiu esperto, e aí, me deu mais, dei 10, ele pensou que eu dei 100, recebi esse troco todo, o Senhor está comigo. Quem aqui já devolveu? Já devolveu. Meu Deus, todo mundo. Olha como você foi aí testado. Glória a Deus por isso. Faça isso sempre. Mas também, quando você for dar um orçamento, dê um orçamento justo. Quem está entendendo? Dá um orçamento justo. Veja os custos. Veja quanto tempo você vai levar fazendo. E faça o seu valor. Faça o seu preço. Às vezes a gente dava um orçamento e depois vinha gente atrás, dando o mesmo orçamento na loja. Não é? Quem trabalha com arte, qualquer área, né? Pedreiro, e qualquer coisa, qualquer serviço. E ele dá um orçamento, vem mais 3 ou 4 dando um orçamento depois. Geralmente as pessoas perguntam assim, mas quanto foi que ele cobrou? Se você for justo, o seu trabalho vai te elevar. Eu nunca fui tão barato. Tinha um que era mais barato que eu, que era o Mizinho. Mas o camarada era uma sumidade. O camarada era fera demais. Não é? O pastor Moisés cobrava 3 vezes mais e ainda pegava o trabalho. Não sei como é que ele conseguia isso.
Mas vejam bem, seja justo. Não tenha uma balança enganosa. Faça a sua parte sempre. Odeie a mentira. Odeie. Passe longe. Por quê, pastor? Porque o diabo é que está querendo usar uma circunstância para te levar para o lodo. Há caminhos que ao homem parecem o quê? Bons. Olha, uma oportunidade tremenda. Mas olha, foi Deus que te deu essa oportunidade, tem certeza? Ou você vai ter que passar por cima de alguns princípios que são eternos. Valores eternos. Por isso que Jesus disse, porfiai, escolhei andar e entrar pelo caminho estreito. Ele é apertado, é difícil, mas no final tem vida. É isso. Então, que você não seja jamais movido pelas circunstâncias. Em último lugar, dependa exclusivamente de Deus. Vamos repetir isso? Dependa exclusivamente de Deus. Não é colocar Deus em primeiro lugar. Não, é exclusividade. Você que faz compras, adolescente e jovem ainda não fazem, mas você que é casado, você vai lá no supermercado e está lá, preferencial. Ou seja, se não tiver ninguém, não é grávido, idoso e por aí afora, preferencialmente você pode entrar naquela fila, você pode. Mas quando está lá exclusivo, aí, mano, você tem que ter passado dos 65 anos. Se você entra na fila, no lugar que não é. Quem já viu aí a placa exclusivo? Já viu? E o seu carro? Onde é que você estaciona? É exclusivo? Então foge disso também. Você, além de ser rebocado, ainda é uma vergonha. Não adianta nem falar para o guarda assim, é rapidinho. Não, não é rapidinho. Você parou num lugar que é de exclusividade do pastor Cândido. Aleluia. Então, pensem nisso. Queridos, nos mínimos detalhes, você vai demonstrar que você pertence ao céu e não à terra. Nos mínimos. Nos mínimos. Um bom dia, um sorriso, cortesia, animação, alegria. Tudo isso, quando você gera estas coisas, mostra que você depende de Deus. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se eu faço ou não faço, mas eu vou fazer assim mesmo. Quem aqui está endividado? Prometo que eu não vou ver. Está preocupado com essa semana? Hein? Está preocupado com essa semana? Hã? Não é verdade? Agora, vejam bem, quando a gente depende exclusivamente de Deus, o maná chega. O pão vem do céu, o pão vem do alto. Você já recebeu provisão quando você estava na escassez? Deus mandou ou não mandou? Ele é fiel ou não é? Sejamos fiéis a Ele e vivamos na dependência dEle. Dependência. Estou fazendo uma prova para o concurso, não passo, pastor. Calma, estude mais, se concentre mais, deixa a ansiedade de lado. Você vai passar na prova, em nome de Jesus. Eu já contei aqui para vocês a minha história. Eu fiz cerca de 300 testes para ver se aprendia a dirigir, para ver se pegava a carteira. Acho que foram 3 vezes, na quarta eu passei. Foi isso, Kel? E eu confesso a vocês, eu falei assim, olha, vou desistir. Mas não podia desistir. Pastor em qualquer lugar, sem um carro, ele fica meio pastor. É uma coisa assim mesmo. Mais ou menos por aí. E lá em Salvador, pior ainda. Uma cidade enorme, né? Quase 3 milhões de pessoas. E nós tínhamos que aprender de qualquer jeito. E depois que eu aprendi, ainda assim, levei o portão do condomínio na frente. Quem aqui passou de primeira? Deixa eu ver aí. Passou de primeira. Meu Deus. Glória a Deus. Agora, qual de vocês dirigiu antes sem carteira? Não levanta a mão. Tiago 4, 13 a 15, está escrito assim, vejam. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o
que sucederá amanhã. Eu vou repetir isso, fique gravado na sua mente. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, vamos juntos, se o Senhor quiser, vamos juntos, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Dependência de Deus é isso. Quem vê os meus textos na igreja, você vai sempre ver lá, se Deus quiser. É assim ou não é? Se Deus quiser, o ordinário está lá, eu tenho horário, assim, assim, assim. Mas se Deus quiser, isso indica que você está na dependência de Deus. Pastor, é pecado ter planos, ter sonhos? Não, coloque-os diante de Deus. E se Deus quiser, eles vão se realizar. Mas dependa de Deus, sonhe com Deus, coloque os seus planos diante de Deus. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você está na dependência de Deus, você experimenta o bom, o perfeito e o agradável, de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida. Quando você ainda está pensando que é você que sustenta os seus negócios, que é você que sustenta a sua faculdade, que é você que compra, que é você que tem, queridos, nós não somos nada, nós somos literalmente um vapor. Um mosquitinho é capaz de levar a gente para a eternidade, um único mosquito. Você passa mal, de repente, você já foi. Essa semana o nosso pastor Moisés passou um pouquinho mal, eu fui visitá-lo, dormia mais lá do que falava com ele, e o pastor Moisés falou assim, olha, eu vi que eu não sou nada. Eu já cheguei a essa conclusão há algum tempo atrás. Se você pensa que é alguma coisa, saiba, você é pó. Você só está em pé porque Deus está te sustentando. Você só está aqui hoje porque Deus é Senhor e te sustenta. Quando eu e você entendemos que há uma vontade boa, perfeita e agradável, e esta é a do Senhor para a nossa vida, então a gente se submete e a gente diz assim, olha, Senhor, assim como o Senhor me separou com exclusividade, você sabia que você é a exclusividade do Senhor? Você é um povo santo, um povo adquirido. Quando você sabe dessas coisas, você precisa também concluir a sua vida a partir da agradável, boa e perfeita vontade de Deus. O último verso, Colossenses 1,16. Pois nele, Deus, nele, Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Às vezes as pessoas vêm aqui à tenda de oração no meio da semana, e nós temos aqui terça, quarta, quinta e sexta a tenda de oração. Temos aqui geralmente 6 a 8 mesas, ali as pessoas pedem oração, e elas pedem de tudo. Filho voltar para casa, marido voltar, e uma série de coisas. E uma delas também que nos chama muita atenção, as pessoas pedem paz. Eu preciso de paz. Aí a gente dá a paz. E quem é a paz? Jesus. Qual é a perfeita vontade de Deus para as pessoas que estão com qualquer nível de necessidade? Jesus. Fé em Jesus. Coração quebrantado diante de Jesus. E quando a pessoa quer salvação, o nome é Jesus. Quando a pessoa quer perdão, o nome é Jesus. Não há outro caminho. Se você entrou aqui nesta noite e está imaginando que esta igreja vai te conduzir para uma vida de prosperidade financeira, vai te conduzir ao sucesso financeiro, não é aqui que você vai encontrar isso. Aqui você vai encontrar o dono do ouro e da prata. E diante dele você deve se render.
E se Ele multiplicar as tuas finanças, se Ele der crescimento a você, nunca coloque a sua esperança na incerteza das riquezas. Nunca. A nossa riqueza maior é ter Jesus no coração. Nunca se renda ao único que na Bíblia é citado como Senhor também. Não podes servir a Deus e as riquezas. Ou você vai agradar a um e desprezar o outro. Você e eu somos de Jesus. Amém? Feche seus olhos agora em nome de Jesus.